Fala galera, hoje o assunto é quente e tá dando o que falar. Vanessa Urach resolveu atacar o projeto de lei do Kim Kataguiri, que propõe proibir a prostituição e a venda de nudez em espaços públicos. Mas será que o argumento dela faz sentido? Ou estamos diante de mais uma tentativa de distorcer o debate? Aqui a gente vai direto ao ponto, sem hipocrisia e sem frescura. Então já deixa o like, se inscreve no canal e bora entender essa treta. Os ofensores do projeto não podiam escolher um porta-voz melhor do que essa mulher que faz vídeo com o próprio filho, né? Essa aberração, que era uma aberração, só que ela é uma aberração representante dessa cultura que a gente enfrenta. Não imagine que um André Surak, um Oruan estão descontextualizados, eles estão completamente dentro do mesmo contexto. Eles são parte de uma elite de artistas e formadores de opinião, defensores do absurdo num país que perdeu completamente a ordem. Então, como não tem ordem, a André Surak tem direito a ter uma opinião e essa opinião é ouvida. A gente vive num país que uma mulher que faz filme pornô com o próprio filho, ela tem uma opinião e as pessoas querem ouvir, e as pessoas querem ouvir mesmo, sabe? É um país de gente doente, é um país de gente com graves problemas, então, deixa eu ver, a Andressa Urach tem uma opinião. Então vamos ver a opinião dela. Acabei de ver uma notícia que tem um deputado fazendo um projeto de lei pra proibir as garotas de programa a trabalharem na rua. Sabe, eu fico pensando, com tanta coisa pra se preocupar no país... Ai, que argumento, né? Que argumento. Ô, sua retardada, você sabe a lista de projetos do Kim Kataguiri? Você sabe a qualidade do trabalho legislativo dele? Sabe quantos projetos ele aprovou? Quantos relatórios? Pra fazer essa... Porque, sabe aqueles argumentos? Eu vou te falar, aquele argumento de tiozão, tipo, que eu ouvi... Que país é esse? Tanta coisa pra se preocupar. Tanta coisa pra se preocupar o quê, o André Surak? O quê? Você sabe quais são os temas que realmente tem que se preocupar? O argumento dela é tipo aqueles assim... por que não se preocupa com as verdadeiras prostitutas que estão no Congresso Nacional? Sabe aqueles chavões? Aí põe um rato, sabe? Esses ratos que estão destruindo o Brasil. Argumento de assim, senso comum de retardado. Vamos lá. Pessoas que precisam trabalhar, pessoas humildes, que de repente não têm condições. Pô, deixa eu te falar, um traficante também pode usar esse mesmo argumento. Um traficante pode usar o mesmo argumento. E eu posso usar, não pra trabalhar, mas, por exemplo, o craqueiro não merece um espaço de recreação? Uma pessoa com uma vida sofrida que só quer ficar na dele, no chão, usando a pedrinha dele? Ué, pai, são pessoas sofridas também. Sustentar a família que procuram, através da prostituição, o seu sustento, o pão de cada dia. E vem esses abençoados, pra não falar outro nome, se preocupar com isso. E olha que... Como diz a Rebeca, né? Amiga, por que você não te candidata? Eu tô até pensando, tá? Lógico, né? Lógico, né? É lógico que você tá pensando, né? Você é um oportunista. Eu não posso nem comentar, né? Mas assim, não esperaria nada diferente. Essa perseguição com as garotas de programa, eu seria a primeira a lutar pelo direito delas. Sim. Principalmente que elas possam Vamos lá. se aposentar, ter seus direitos respeitados, poder financiar uma casa, abrir uma conta num banco, pagar seus impostos. E outra, quem procura a rua muitas vezes são os travestis, porque não tem casas que eles possam trabalhar, que acolham eles, né? Elas. Então... É muito injusto, né? Não, é muito injusto. Então, assim, os bairros têm que aceitar. Então, a pessoa que tem filho e uma criança vai ter que ter um travesti, né? Mostrando a bunda no meio da rua, fazendo ponto, né? Na frente da casa dele. E não há nada de errado nisso, afinal de contas, nós temos que lidar com isso. A Andressa Urach não. Eu não sei onde ela mora, mas eu tenho certeza que não tem traveco ou prostituta na frente da casa dela. Ela não vai querer que desvalorize o imóvel dela. Se ela tiver um comércio, ela também não vai querer. Ninguém quer. Ninguém quer. Vamos ficar falando as coisas, vamos dizer, como elas têm que ser. Você não vai ter uma cidade decente, você não vai ter bairros decentes assim. Definitivamente não. Mas definitivamente não. Que conversa de maluco. A gente do céu, o Brasil é um país tão doente, que falar o óbvio é tipo polêmica. Que polêmica? Eu posso usar esse mesmo argumento horrível dela pra defender todo tipo de maluquice. Eu volto a colocar, o craqueiro, cara, é uma pessoa solitária, em geral abandonada pela família, é um homem triste, em geral são homens, né? Homem abandonado, solitário, que adotou um caminho que levou ele à marginalização. E o uso da droga é a única maneira que ele tem de enfrentar um mundo que é hostil a ele. E a gente vai ficar punindo ele, ele tá fazendo mal a alguém? Tá punindo ele? Então, eu vou nesses argumentos, e aí você destrói qualquer ideia de urbanidade, de convivência. Não tem urbanidade, não tem convivência, não tem nada, né? Nós temos que, aí aceitando, nós temos que abraçar as chagas sociais. Então você vai, paga um IP por si só, enquanto imposto é uma excrescência, é uma bizarrice. Você tem uma propriedade, mas no fundo você aluga a sua própria propriedade, o governo é dono da tua propriedade. Aí você paga o IPTU, e aí vem, junta lá, fazer um monte de ponto de prostituição ali do lado. Você vê seu imóvel desvalorizado, e se você for reclamar, você tá, como é que é? Marginalizando mulheres. Não tá, mas porra, cada um na tua, você tá pagando IPTU, você não é obrigado a ser prejudicado, ou você não é obrigado a conviver com algo que você considera imoral. Crianças não podem conviver com isso. Mas que absurdo.
E novamente, defender o absurdo virou profissão no Brasil, que é o que esse ser faz aí. Justo, sabe? Muito. Cara, é um absurdo, sabe? É um absurdo. E eu tô pensando seriamente sobre isso, sabe? Seriamente. Sobre me candidatar o ano que vem. Pra poder lutar tanto pelos gays, pelo direito dos gays, quanto das garotas de programa, e todas as mulheres, e todas as pessoas que são, de uma certa forma, perseguidas por essa sociedade hipócrita e machista. Só que eu queria participar de algum partido político que fosse centro, não fosse nem direita nem esquerda, sabe? Que eu pudesse fazer os meus projetos de lei sem ninguém ficar interferindo nessa coisa de... Eu acho que tem, mãe. Eu acho que tem. Eu tava falando com isso com a minha mãe. Deve ter, não é possível. Se você conhece algum... Pausa. Veja esse superchat que o Trader JD mandou. Falou: moro na paralela da Avenida Indianópolis. E esta questão da prostituição, tanto na avenida quanto nas ruas paralelas, é um grande problema. Temos desde brigas, sexo na rua, até camisinhas usadas jogando som. É isso. Deixa eu te falar, quando eu morava na zona sul de São Paulo, tinha um drive-in na minha rua, infelizmente. Drive-in é um lugar que não é exatamente um motel, um lugar que os caras param o carro pra fazer sexo. Em geral, o casal faz lá, ou um cara pega uma puta, um travesti e vai. Né? E perto de onde eu morava tinha um ponto de travestis. E aí, o que acontecia? Na minha rua, passava diariamente, eu era criança, 7, 8, 9, 10, 11 anos, meus irmãos, vizinhos, você tá jogando bola na rua, aí passava um carro, às vezes com um vizinho que você até conhecia. E aí ele ia lá pro drive-in assim, olha aqui que ele tá indo. Aí tava lá com um marmanjo do lado, ou uma prostituta tal. Quando não, saíam e jogando as coisas. Então minha rua tinha restos de lingerie, camisinha usada, toda sorte de sujeira imunda e escrota, restos de relações sexuais. Você não cria uma comunidade decente com isso, entendeu? O fato de nós brasileiros nos acostumarmos com isso é muito sintomático, né? Eu tava... você basicamente vai numa cidade grande durante o carnaval, vai numa moita. É mijo, excremento e você encontra alguém trepando. Vai numa parada gay e a gente trepando no meio da rua. Então a gente tá tentando, né? Parece que é um esforço civilizacional pra gente se descivilizacionar, né? A gente virar bicho. Vamos botar energia nisso. A gente não tem que conviver. É errado conviver com isso. Nós não temos que conviver com esta bagaça. Nós não temos que conviver com essa bagaça. Isso é errado. Um imbecil dessa, que é a André Surak, ela é em si uma aberração. Né? É uma aberração, é uma figura que fica buscando atenção na internet, fazendo as coisas mais absurdas possíveis, né? E ela agora ela quer ser deputada dos gays e dos não sei o que. Será que enquanto aberração, né, e é uma aberração ela existir como formadora de opinião, ela não liga para as consequências dos atos dela, porque no fundo essas aberrações como elas gostam de falar os absurdos e elas acham que o mundo tem que aceitar sem consequências, elas não ligam para as consequências dos atos delas, entendeu? Elas não têm uma noção de coletivo. No fundo, essas pessoas que gostam de falar em termos muito coletivos são altamente individualistas, são profundamente individualistas. Elas não sabem quais são as externalidades das ações delas e como elas influenciam negativamente o mundo ao redor. Na verdade, você pode pegar todos os grandes coletivistas, no fundo, são vaidosos, individualistas dos mais extremados. Tanto que eu acho que um bom individualista, no fundo, é um excelente coletivista. E os grandes coletivistas são profundos individualistas. Tá? Uma pessoa que tem um argumento individual, né? Por exemplo, um cara que defende a livre empresa, né? O livre trabalhar. Essa pessoa, em geral, trabalha muito bem em conjunto. Ela gosta de criar organismos sociais como empresas, comunidades, ONGs, igrejas. E essa pessoa constrói comunidades ao redor dela. Já esses caras estão sempre... Eu defendo o povo, a humanidade, as mulheres, os gays, os não sei o quê. Essas pessoas são narcisistas ao extremo. E não ligam para nenhuma consequência dos atos delas. Elas são doentes. Essas pessoas, elas têm que ser... As pessoas não podem dispor de poder, e a gente vive numa sociedade em que essas pessoas dispõem, infelizmente, de muito poder.